História do movimento psicanalítico MEC 7. Objetar para. Este trabalho parece-me ainda muito partidário, indulgente com os erros de nossa oponentes, e muito severos às deficiências de nossos seguidores. Essa caracterização pode explicar por que a opinião de um psiquiatra de tão alto nível, de tão indubitável capacidade e independência, não teve maior influência sobre seus colegas. O autor de Afetividade, 1906, não deve se surpreender se a influência de uma obra não for determinada pelo valor de sua obra, argumento, mas pelo tom de seu efeito. Outra parte dessa influência, a dos seguidores de psicanálise, o próprio Bleuler foi destruindo mais tarde, destacando-se em 1913, em sua crítica à escola freudiana, o lado inverso de sua atitude em relação à psicanálise. Nele, tira tanto da estrutura dos princípios psicanalíticos que nossos oponentes podem muito bem. Fique satisfeito com a assistência deste defensor. P. 33 não foram novos argumentos ou melhor, observações que serviram a Bleuler como orientação para esses veredictos, mas apenas a referência a conhecimento, cuja inadequação o autor não admite mais como em seus escritos anteriores. Aqui uma perda quase irreparável parecia ameaçar a psicanálise. No entanto, em sua última expressão, de Kritiken der Schizophrenie, 1914, por ocasião dos ataques feitos a ele devido à sua introdução da psicanálise em seu livro Esquizofrenia, Bleuler chega ao que ele próprio termos uma presunção altiva, mas agora assumirei uma presunção altiva. Considero que muitas psicologias atam, símbolo de Copyright, o momento contribuirão muito pouco para a explicação da conexão entre sintomas psicogênicos, símbolo de Copyright, ticos e doenças, mas que a psicologia mais profunda, em psicologia, fornece-nos uma parte da psicologia ainda a ser criada, que o man, símbolo de Copyright, dico precisa para poder entender seus pacientes e curá-los racionalmente. E a TAM, símbolo de Copyright, acredito que na minha esquizofrenia deram um pequeno passo em direção a isso. As duas primeiras afirmações estão certamente corretas. A última pode ser um erro, visto que somente pela psicanálise da psicologia profunda deve ser entendida. Podemos, por enquanto, fique satisfeito com esta admissão. P. 34. 3. Abrevia-o. No dia do juízo final não valerão nada. Aspas. Goethe. 2 anos após o primeiro congresso. O segundo congresso privado de psicanalistas ocorreu em Nuremberg, março de 1910. Durante o intervalo, enquanto eu ainda estava sob a impressão de recepção favorável na AMAN, símbolo de Copyright, rica, a crescente hostilidade na Alemanha e o apoio inesperado, a Travan, símbolo de Copyright, da aquisição da escola de Zurique. Eu havia concebido um projeto que eu era capaz de realizar. Neste segundo congresso, com a ajuda do meu amigo S. Ferenczi, eu tinha em mente organizar o movimento psicanalítico, transferir seu centro para Zurique e colocá-lo sob uma cabeça que tomaria cuidar do seu futuro. Como isso encontrou muita oposição entre os adeptos da psicanálise, explique meus motivos mais completamente. Assim, espero me justificar, mesmo que a minha ação tenha sido símbolo de Copyright, muito sambio. Julguei que a associação com Viena não era uma recomendação, mas um obstáculo para novo movimento. Um lugar como Zurique, no coração da Europa, onde um professor acadêmico havia aberto sua instituição na psicanálise me pareceu muito mais promissora. Alan, símbolo de Copyright, disso. Eu assumi que meu própria pessoa era um segundo obstáculo. A estimativa colocada sobre minha personalidade foi totalmente confusa por o favor ou o desagrado de diferentes facções. Eu era comparado a Darwin e Kepler ou insultado como paralítico. Eu, portanto, desejava enfatizar não apenas a cidade de onde a psicanálise emanava, mas também, símbolo de Copyright, minha própria personalidade. Alan, símbolo de Copyright, disso. Eu não era mais jovem. Vi longo caminho à minha frente e senti-me oprimido pela ideia de que tinha caído ao meu alcance se tornar um lander em
minha idade avançada. No entanto, senti que deveria haver um Lander. Eu sabia muito bem quais eram os erros. Esperar por ele que empreenderia a prática da psicanálise e esperava que muitos desses poderia ser evitado se Tivan, símbolo de Copirig, semos uma autoridade preparada para Panger. 35 orientar e admoestar. Tal autoridade naturalmente devolveu-me em vista da vantagem indiscutível de 15 anos. Experiência. Agora era meu desejo transferir essa autoridade para um homem mais jovem que, bastante, naturalmente, tome meu lugar na minha morte. Eu senti que essa pessoa poderia ser apenas C.G. Jung. Para Bleuler, era da minha idade. A favor de Jung estavam seus talentos conspancos, as contribuições que ele já tinha feita a análise, sua posição independente e a impressão de energia que sua personalidade sempre feito. Ele também, símbolo de Copirig, me parecia preparado para entrar em relações amistosas comigo e desistir, por meu bem, certos preconceitos raciais que ele símbolo de Copirig, agora se permitira ceder. Eu não o tinha no então, apesar das vantagens enumeradas, essa foi uma escolha muito infeliz, que interessava uma pessoa que, incapaz de tolerar a autoridade de outra pessoa, ainda estava menos preparada para ser ela mesma uma autoridade cuja energia foi dedicada à busca sem escrúpulos de seus próprios interesses. A formação de uma organização oficial que considerei necessária por temer os abusos de qual a psicanálise seria submetida, uma vez que deveria alcançar popularidade. Eu senti que deveria, seja um lugar que possa dar o ditado. Com todo esse absurdo, a análise não tem nada a ver. Isso não é símbolo de Copirig. Psicanálise. Foi decidido que, na reunião dos grupos locais que juntos formaram o Organização Internacional, devem ser dadas instruções sobre como a psicanálise deve ser praticada. Símbolo de Copirig. Dicos deveriam ser treinados lá e que a sociedade local deveria, de certa forma, ser patrocinadora de eles. Pareceu-me também, símbolo de Copirig, desejável que os adeptos da psicanálise se reunissem para relações sexuais e apoio mútuo. Na medida em que a ciência oficial havia declarado sua grande proibição e boicote a símbolo de Copirig, dicos e instituições que praticam psicanálise. Isso e nada mais que eu desejava. Alcançar com a fundação da Associação Psicanalítica Internacional. Talvez fosse mais do que poderia ser alcançado. Assim como meus oponentes descobriram que não era possível conter o novo movimento. Então tive que aprender, por experiência, que ele não o permitiria ser conduzido ao longo do caminho particular que eu havia traçado para isso. A moção feita por P. 36 Ferenczi em Nuremberg foi destacado. Jung foi eleito presidente e Ricklin foi escolhido como secretário. Também, símbolo de Copirig, foi decidido publicar um periódico correspondente a Travan, símbolo de Copirig, do qual a Associação Central deveria promover e promover a ciência da psicanálise, fundada por Freud, tanto como psicologia pura quanto em sua aplicação, medicina e ciências mentais e promover assistência entre os membros em todas as suas esforços para adquirir e difundir conhecimento psicanalítico. Os membros do grupo de Viena, sozinho opõem-se firmemente aos projetos com uma emoção apaixonada. Adler expressou seu medo de que censura e limitação da liberdade se então fica. Os vienenses finalmente cederam, depois de tendo entendido que Zurique não deveria ser levada ao centro da associação, mas que o centro deveria ser a cidade natal do presidente, que seria eleito por 2 anos. Neste congresso foram constituindo os grupos locais, um em Berlim sob a presidência de Abraham, um em Zurique, cujo presidente se tornou presidente da Associação Central, e outro em Viena, cuja presidência renunciei a Adler. Um quarto grupo, em Budapeste, não o pande ser formado a símbolo de Copirig. Mais tarde, por causa da doença, Bleuler estava ausente do congresso. Mais tarde demonstrou considerável hesitação em entrar na associação e, embora ele se deixasse persuadido a fazê-lo por minhas representações pessoais, ele renunciou pouco tempo depois, devido a desacordos em Zurique.
Isso cortou a conexão entre o grupo de Zurique e o Burganlösli Instituição. Outro resultado do Congresso de Nuremberg foi a fundação do Zentralblatt für Psychoanalyse, o que causou uma reconciliação entre Adler e Steckel. Originalmente, pretendia ser tendência oposta e era reconquistar para Viena a hegemonia ameaçada pela eleição de Jung. Mas quando os dois fundadores da revista, sob pressão da dificuldade de encontrar editor, me garantiu suas intenções amigáveis a símbolo de Copperig, como garantia de sua atitude me deu o direito para vetar. Aceitei a redação e trabalhei vigorosamente para esse novo órgão, o primeiro Namerod, que apareceu em setembro de 1910. p. 37. Não vou continuar a história do Congresso Psicanalítico. O terceiro ocorreu em Weimar, setembro de 1911. E a símbolo de Copperig, superou os anteriores em espírito e interesse científico. J.J. Putnam, que esteve presente nesta reunião, depois expressou nos Estados Unidos sua satisfação e respeito pela atitude mental daquelas palavras presentes e citadas que eu deveria ter usado em referência. Para o último, eles aprenderam a suportar um pouco de verdade. De fato, qualquer pessoa que tenha congressos científicos participantes devem ter recebido uma impressão duradoura em favor da Associação Psicanalítica. Eu presidi 2 congressos anteriores. Achei melhor dar a todos os professores tempo suficiente para o seu trabalho e deixe as discussões dessas palestras acontecerem depois como uma símbolo de Copperig, se de troca particular de Idan, símbolo de Copperig, Ias Jung, que presidiu a reunião de Weimar, restabeleceu as discussões após cada palestra, que, no entanto, não se mostraram perturbadoras. Tempo, 2 anos depois, em setembro de 1913, outra foto foi apresentada pelo Congresso em Munique, que ainda símbolo de Copperig, vividamente lembrado por aqueles que estavam presentes. Foi presidido por Jung em moda inamovível e incorreta. Os palestrantes eram limitados quanto ao tempo, e a discussão diminuiu. As palestras, a Travan, símbolo de Copperig, S de humor malicioso do acaso. O gânio maligno de Osh assumiu sua responsabilidade. Residir na mesma casa em que os analistas realizaram suas reuniões. Osh poderia facilmente ter convenceu-se de que sua caracterização desses psicanalistas, como seita, cega e humildemente, seguindo seu Lander, era verdade ad absurdum. O processo fatigante e sem redenção terminou em a reeleição de Jung como presidente da Associação Psicanalítica Internacional, fato que Jung aceito, embora 2/5 dos presentes o tenham recusado. Nos despedimos de outro sem sentir a necessidade de se encontrar novamente. Na símbolo de Copperig, época deste terceiro congresso, a condição da Associação Psicanalítica Internacional foi o seguinte: os grupos locais de Viena, Berlim e Zurique já se constituíam no congresso em Nuremberg em 1910. Em maio de 1911, um grupo, sob a presidência do Dr. L. Seif, foi adicionado em Munique. No mesmo ano, o primeiro grupo local americano foi formado sob a presidência Pange. 38 de abril sob o nome de The New York Psychoanalytic Society. No Congresso de Weimar, foi autorizada a fundação de um segundo grupo americano. Isso entrou em existência durante o próximo ano como a Associação Psicanalítica Americana, incluindo a membros do Canadá e de toda a MAN, símbolo de Copperig, rica. Putnam foi eleito presidente e Ernest Jones foi secretário, pouco antes do Congresso em Munique. Em 1913, um grupo local foi fundado em Budapeste sob a final da parte 7.